Então, nosso professor Sérgio Sade, ele é doutor aqui em filosofia pela Unicamp, São Paulo, professor adjunto da Escola de Humanidades aqui da PUC desde 96. Ele atua nas seguintes linhas de pesquisa: metodologia do ensino, metodologia do ensino de filosofia, filosofia com crianças, filosofia da linguagem, filosofia antiga, filosofia da mente, ética ambiental, metafísica, filosofia oriental, filosofia da educação, platonismo e bergsonismo, dentre outras. É fundador das Olimpíadas de Filosofia do Rio Grande do Sul. Nós, inclusive, já fomos a uma em Pelotas, né, professor? Acho que nós fomos juntos. É conselheiro do projeto editorial do Sistema Marista de Educação, União Marista do Brasil e FTD Educação, e do projeto Tessituras do Currículo Marista da Brasil na área de filosofia. Uma satisfação, já externei isso para o professor, eu fiquei muito feliz que ele pôde participar, conheço já algumas publicações dele, já conversamos em outras ocasiões, já fui aluno do professor. Muito obrigado, fique com a palavra. Muito obrigado, Diogo, pelo convite. Eu agradeço a presença e a existência de cada um de vocês. Tantos anos de convívio. Eu creio que me sobrou poucos minutos, né? Então, vamos tentar humildemente usar o tempo que temos. Porque eu penso que isso é já uma postura importante, né? Assim, não a humildade como uma situação, né, de pequenez, né? Mas uma humildade como uma situação de encontro, medida em que possamos nos sentir parte de algo maior que nós mesmos. Então, eu tinha listado uma série de coisas aqui, mas todas giram em torno de impossibilidades, como falar do silêncio, por exemplo, né? Isso não deixa de ser um paradoxo, né? Como esse título, né, curar-se de si, tem a ver com um ultrapassar-se de si, né, o curar-se do si, né, e através de si. Como esse sentir que nos traz um caminho possível é fundamentalmente, em última instância, um sentir daquilo que está além de todas as possibilidades do nosso próprio sentir. Então, diante desses paradoxos e dessas impossibilidades, o que me parece sincero fazer nesse momento, né, é trazer um pouco daquilo que, nesse meio século, pensando, né, desde a minha infância, pude alcançar a mim mesmo, né, trazer a mim mesmo também como processos de cura, né, e construção do sentido. E dedico a Tatiane, que está aqui, né, a esse caminho, né, de nos curarmos, né, de nos colocarmos nessa relação com algo maior. Eu penso que todo esse processo no qual nós nos colocamos assim diante da filosofia ele acaba sendo um processo às vezes bastante falsificado pela nossa linguagem, sabe? Bastante falsificado pela nossa postura diante da vida, diante da própria reflexão teórica. E que muitas vezes é preciso ultrapassar o âmbito da palavra, né, para podermos, de fato, sentir que vale a pena tudo isso, né? Então, me desculpem se a Tatiane conhece, eu acho que o Diogo conhece essa história também, mas eu gostaria de começar com uma pequena história, assim, de um encontro que eu demarcaria assim como o meu segundo encontro com a alteridade e o meu segundo encontro com a espiritualidade. Quando um dia, brincando, né, e com a minha mãe,
eu me dou conta assim que os olhos das pessoas têm cores distintas, né? E não só, têm formatos distintos e são brilhantes ou menos brilhantes e olho no fundo dos olhos da minha mãe. E me dou conta, ao olhar no fundo dos olhos da minha mãe, que ela invisivelmente transparecia para mim. Este invisível que me dizia que a presença deste outro eu, nessa situação aqui, de um encontro legítimo, né, de almas, de um ultrapassar-se em direção a um fora que é muito mais que um fora qualquer espacial, um fora espiritual, em direção a outrem que me diz, me colocava em estranhamento tal, no qual a totalidade do universo, a minha própria experiência existente, agora se transmutava num encontro acolhimento, onde eu podia então dizer para mim mesmo: confia. Podia confiar. Havia alguém que na mesma morada se encontrava comigo, na morada que agora nos reconhecíamos. Nessa morada que agora podemos nos reconhecer nesse invisível que é o mais radiante dessa nossa percepção do ambiente, na medida em que cada um que está aqui não é meramente um zumbi ou um boneco ou algo diante de mim, mas o próprio encontro de que a infinitude me habita, de que eu habito a infinitude, de que é um lugar já para chegar a algo maior do que eu mesmo. E isso é uma revelação. É preciso sentir a tal ponto que se dê conta que não se tem mais condições de sentir. Sentir até a impossibilidade deste sentir, que então fala. Fala exatamente no ponto em que meu sentir se dá conta que é infinitamente mais para sentir e ainda sente, para além, transcendendo a si mesmo, que é uma resposta vivida, uma resposta vivenciada de uma direção, de um caminho, de uma possibilidade de tornar intensa essa jornada que vai do nascimento à morte, aqui, agora, diante dos olhos de cada um. O invisível é o que há de mais intenso e de mais evidente nesse momento, quando nos vemos. É do invisível que se vê, é do inefável que se fala, é do que está para além de tudo aquilo que possamos sentir quando sentimos humildemente, corajosamente humildes diante deste sentir, que podemos parar de falar, podemos contemplar, que podemos então confraternizar como irmãos. Mas esse foi meu segundo momento de epifania. O primeiro, me consegue ter um copo d'água? Te agradeço. Obrigado. Esse foi meu segundo momento de epifania. Eu lembro do primeiro momento de epifania, em que, sentado na pedra, lembro que naquele tempo, né, pintava com pó xadrez o chão, né, era vermelho, olhando para o fundo do pátio da minha casa, onde um abacateiro enorme se colocava, as luzes do sol irradiava no meio das folhas e quebrava e transparecia a imagem do cosmos agora, aqui e agora, diante de mim, na minha frente. Diante daquilo, eu gritei na minha cabeça: puxa, eu estou aqui. Mas não é um aqui, neste lugar, é aqui, neste mundo. Eu estou aqui vivendo, eu estou aqui existindo. Obrigado. Gritei na minha cabeça: puxa,
eu ganhei uma vida. Eu ganhei esta vida. Convido você a dizer para si mesmo, de tal modo que o belo que transparece no fundo significante de uma significação humana profunda, deste sentir que então emerge desta gratidão, puxa, eu ganhei esta vida, eu estou aqui agora. Podemos sentir juntos? Podemos sentir juntos? Se podemos sentir juntos, em graus, em níveis, em volumes distintos, não é isso já a condição de qualquer comunicação? Não é isso já um presente? Um encontro? É quando então cada um, em seu próprio caminho, pode sentir por si mesmo e dizer assim a si mesmo, dizer de modo significativo, como uma ação interior, que qualquer palavra poderá dizer algo. Palavra minha, a vocês também. Por esse caminho indireto, no qual um encontro de almas se faz num movimento tácito e num mistério tácito que, ao sentirmos juntos, nos diz testemunhas uns para os outros do próprio mistério. Mistério. Interessante como o mistério fala. E fala aqui, agora, a cada um. Se também neste momento podemos aumentar o volume sem medo, porque o belo é tão belo que assusta, sem temor, porque a própria morte, vinda diante dessa gratidão, como dimensão da própria experiência de viver, me fala mistério que sentimos juntos, que testemunhamos juntos, que assim nos fala indiretamente a cada um, que nos coloca então em movimento de transcendência. De uma transcendência que é também uma cura, de uma solidão gigantesca, de um eu, centro do universo, substantivamente dado à realidade, de uma ontologia clássica que, no fundo, baliza tudo isso. Nos libertamos de nós mesmos para nos encontrarmos como crianças, como crianças, comemorando esse mistério tremendo, como diria Rudolf Otto. Aumenta o volume, até o ponto de sentir. Te entrega inteiro a isso, aqui e agora, esse mistério do teu corpo, dos nossos corpos, do corpo da vida, de cada inseto, de cada ser, do nosso tempo, do universo existir. É mistério demais para conter em si. É mistério demais. E ao sentir que, no limiar do nosso próprio sentir, há infinitamente mais a sentir. O mistério se faz resposta. Fala de uma pertença, de uma morada, que me põe em paz,
que me põe em acolhimento, que me diz: confia diante da minha própria morte, retornarás. Sempre esteve, retornarás. Confia. Curar-se doce, como um curar-se desse. Há uma certa, digamos assim, ontologia do si, uma ontologia da instauração na história de um eu que se torna soberano, centro do universo, quase a ponto de muitos dizerem para si mesmo, claro, dizerem assim, clandestinamente, né? Será que eu não sou Deus? Afinal, tendemos, e é uma tendência primária a cada um, a nos darmos conta em certo momento que não há nada tão intensamente real, tão declaradamente, imediatamente real do que você para você mesmo. Neste contato, e aliás, Descartes tinha razão a ter visto isso até esse ponto, é possível sim chegar às raias de se questionar, afinal, se nada tem a mesma intensidade de existência que este eu em contato consigo mesmo, que me declara o existir em si, se eu não sou Deus, se você não é Deus, é possível passar uma vida inteira, até a terceira ou quarta ou enésima idade, sem conseguir ultrapassar esse ponto, curtindo as supostas benesses de estar em si assim tão intensamente, com o desejo de fama que isso possa trazer, com o desejo de um universo que de partida lhe pertence, que, portanto, você deve ter mais e mais, porque isso é de seu direito, e a riqueza ilimitada passa a ser, então, claro, óbvia, né? É possível que a riqueza seja limitada, porque cada um é um Deus? Obviamente que isso tem repercussões na política, na economia. Obviamente que é o contrário, até a própria política, a economia, como a conhecemos, é muito mais o resultado disso. Construto histórico da subjetividade em um tender para, que é um tender primário, no qual, então, um esgotamento se torna potencial, mas não necessário. Que se pode, então, agora, nesse momento, é, suspeitar das condições de possibilidade de como esse esgotamento ao tédio absoluto de uma solidão de Deus, solidão gigantesca, né? Deste Deus que se faz centro, possa, então, ultrapassar a si mesmo em direção ao seu descanso, à sua paz, a este encontro no aqui e agora que é pleno, no aqui e agora que pela primeira vez emerge no universo, porque é a primeira vez que é aqui e agora eternamente, você possa se dizer parte da humanidade, humano, sentir o humano, sentir de tal modo que isso já seja a sua graça, a sua oferta dada, o seu presente. Sentir de tal modo que isso seja já uma resposta vivenciada ao porquê continuar vivendo amanhã. Há um esgotamento, há um tédio possível, há uma solidão potencialmente
alcançável, mas há uma ultrapassagem necessária, em que o fora, como uma metáfora, né, que me diz do real, se põe como uma exigência, se põe como um desejo, como uma necessidade, quase uma compulsão. Uma compulsão gerada e alimentada e realimentada e necessariamente redescoberta a cada dia, que surge de um aprender a gostar de viver, de amar a existência tal como ela é, a tal ponto que é necessário ultrapassar a si mesmo para dar-se a si mesmo. A tal ponto gostar de viver que não basta você, que não basta estar aqui sem encontrar este além dos teus olhos e dos teus olhos, dos olhos da humanidade, dos olhos da natureza. Quando então outrem é próximo, tão próximo, infinitamente próximo, que só assim, nessa proximidade infinita, se faz infinitamente outro. É preciso que esteja tão intimamente dado que este teu eu também sou eu. O mesmo eu, em múltiplas faces, vendo a si mesmo, o fora espiritual, como o âmbito do real. Não se completa sem essa travessia, que vai então se fazendo espontaneidade, muito além da vontade, muito além do querer, muito além do logos, muito além da definição clássica, pelo menos do rento arché hologos estin, né? Que no princípio é o verbo. No princípio há uma morada, eu encontro. No princípio há esta evidência da existência do Espírito, de um sentido, de uma comunhão. A comunhão aqui e agora. No mistério que sentimos juntos. No sentir que sentimos juntos, que é insuficiente, que nos põe diante de uma humilde coragem de persistir. Para dar a si mesmo, para ofertar a si mesmo. Porque isso faz sentido. Não faz sentido? É até risível ser feliz sozinho. A felicidade se põe na dimensão do encontro. Se a felicidade se põe na dimensão de um perder-se de si, num auto-transcender-se em comunhão com irmãos, crianças com as quais continuamos brincando, comemorando. Se muitos filósofos, no fundo, com tudo que disseram, buscavam intensificar, buscavam ampliar o horizonte de mistério que os tinha colocado diante do filosofar. O que eles buscavam, no fundo,
exigia um tensionamento tal com os limites da linguagem, onde o tender para o indizível era sempre o caminho, onde o partilhar com outrem a tua epifania era a tua graça, era aquilo que realmente fazia sentido em teu dizer. E aí, Roberto nos presenteia aqui com a confissão de Santo Agostinho, a confissão diante de si, de Deus, do mundo. Então, diante de tudo isso, o que se põe é o necessário caminho que se apresenta a quem então espontaneamente passa a fazer da compaixão a forma privilegiada da percepção. A compaixão, o sem nome disso que a palavra compaixão traz no encontro, fala de que o dedicar-se é uma obra de arte, de que o dedicar-se, que o dar-se é o teu prazer, a tal ponto de rejubilar-se consigo por ter ultrapassado a si, sem necessariamente, de modo algum, exercitar do si no permanecer do ser. Aprendendo, então, lentamente, a amar a vida que se distende para além de si mesmo. A amar a vida que vem depois da tua morte, nos teus atos, aqui e agora, no teu compromisso, na tua responsabilização. E dizemos isso diante da vida ameaçada, diante de uma crise climática, de uma crise ambiental multifacetada, de uma crise de sentido, de uma crise geopolítica, de uma crise que nos põe agora na necessidade da crítica, de uma crise que nos põe na necessidade de uma metamorfose da própria condição humana. Se o despertar, a alteridade é a condição ontológica, onde o ser se apresenta no fora, onde o fora impõe a substancialidade de uma teia, no qual falar em indivíduos é muito mais falar em encontros, onde cada um, como diria Deleuze, é uma ilha deserta habitada por múltiplas relações amorosas. Trata-se de aprender, reaprender a amar. E aquilo ao qual damos o nome de Deus, e aquilo ao qual damos o nome de Espírito e transcendência, nossas palavras são tão pequenas, né? O significado das palavras não está nas palavras. Talvez possamos sentir, e basta. Cada momento é um ritual. Cada instante é sagrado. Cada encontro. Cada dor também. E o sofrimento do outro me fala. Deveríamos, então, diante de tudo isso, ultrapassar nossas convenções, nossas diferenças, e reconhecer que também o âmbito da política se faz aqui. De uma psicopolítica,
no qual a fenomenologia deu passos gigantes nessa direção. Essa dissolução da dualidade sujeito-objeto, que impõe um voltar às coisas mesmas, não mais em direção a um ego transcendental e não apenas sobre o a priori do corpo, como diriam Edmund Husserl e Merleau-Ponty, mas naquilo que apontava Henri Bergson na introdução à metafísica, um empirismo intelectual, um empirismo espiritual e também intelectual, nos possa dizer que há algo humano, um sentir humano, uma significação humana no nosso encontro, e que podemos, com isso, ter a energia vital da nossa mente coletiva suficientemente disposta a produzir compaixão em rede. Para além de qualquer esquema teórico, teorias diversas. Inventar a vida na sua espontaneidade, sob esse laço. A cultura é um construto estético, mental. Ela é dimensão desta impossibilidade de separar sujeito e objeto. Ela é dimensão da mente coletiva. A linguagem é a dimensão da mente coletiva. Nossos corpos, então, toda a biopolítica, por entrar aqui também, nossa conduta, até o conjunto de sentimentos que alimentamos, né? Bastante padronizados. Essa mente coletiva, em rede, como algo que potencialmente pode ser dado em microencontros. Porque não se trata de um processo quantitativo, mas qualitativo, no qual amarrações múltiplas se fazem. É do qualitativo que transformações se fazem, e do micro para o macro. Voltando então para ser fiel ao tempo, me perdoem se eu acabei realizando tipo algum gap, porque eu, na tentativa de economizar tempo, talvez tenha dado algum salto aqui. Se a filosofia se fez como um caminho no qual a humanidade exercitou a radicalidade do pensar diante da possibilidade da construção de problematizações que nos transformavam diante da própria percepção do mundo, cabe a cada um também, nesse caminho, se libertar da própria filosofia. Que, num contexto de burocratização, alimentou tantas disputas de poder e vaidades fúteis. De vãs demonstração de teorias que, no fundo, eram meros debates verbais. Fazer dela um caminho para algo mais, podemos chamar de espiritualidade, uma espiritualidade sem a qual o próprio campo da política fica sem sentido.
vamos chamar da tua vida, da tua existência. É tudo que tu tens. Nesta gratidão à existência, há também a afirmação. É tudo que eu tenho, que eu faço com isso. Esse compromisso honesto, sincero, amar a tua vida, tomá-la inteira, para que então seja a nossa vida a raiz do eu, é o nós. É este também a sua destinação. Possamos criar as condições de dignidade para a vida das crianças que ainda não nasceram. Curar-se. Curar-se pode ser bem doloroso. Curar-se pode ser libertador. Curar-se é fazer valer a pena. É diante deste viver, que é tudo que tu tens, que cada um deve falar a si mesmo e dizer a si mesmo. Até que ponto devo abrir mão de todas essas aparências? Ser honesto comigo mesmo e com a vida. E ir em direção ao sentido. A transcendência se faz. Espontaneamente se faz. Gratuitamente se faz. Nessa direção. Então, oremos ao sentir juntos o mistério. Oremos por sentir juntos o mistério. Aqui, agora, que é também o mistério do nosso encontro, de sermos testemunhas do mistério. Cada um reafirma que o mistério que tu sente não é uma ilusão. Então ele fala, é grande demais para não ter sentido. Sinta-se acolhido. Confia. Confia. Você sempre fez parte do universo. Se o espírito não estivesse de algum modo com o germen presente desde o início, não seria possível momento algum. Confia. E repousar em paz é uma cura também. Obrigado. Agradeço, então, Sérgio, muito obrigado pelas suas colocações. Deixo agora um espaço para algumas perguntas. Só peço que seja breve, né? Nós estamos, né, adiantado no tempo. Se alguém quiser. Eu tentei usar os 20 minutos, um pouquinho mais. Alguém tem uma colocação a ser feita? Também e simplesmente uma grande autocentração para de cura essa autocentração. Propósito para passar, cura do vestíbulo. Eu, pegando o Roberto colocou na versão do arte do Stan, parece que pode ter riscos médicos da figura. Também na arte, que é o farmacêutico, na apoteca, na apoteca. Interessante como metáfora científica, parece que pode ter o mundo seria um grande
no hospital. Estou todo. Agora estamos só um pouquinho mais do que eu quero, a gente vai estar ajudando. Né? A tua pergunta, ela me faz ver melhor que eu exatamente o núcleo, né? A sua pergunta aponta exatamente para o núcleo, né, do que está sendo dito. Me faz olhar melhor para isso também. Obrigado. Curar-se do si é tanto uma cura individual quanto também uma cura política. Curar-se do si é um caminho espiritual e religioso, é um caminho de sentido também. É filosófico e, ao mesmo tempo, é existencial. Curar-se do si, no entanto, é quase uma impossibilidade no mundo em que vivemos, no qual o si é reafirmado e reafirmado, né? Através dos estímulos constantes, inclusive do ponto de vista do consumismo, né? Que é, no fundo, a nossa dependência a algo externo para que esse si se sinta, então, gratificado por receber de volta aquilo que de partida já lhe pertencia, porque se ele é centro do universo, o mundo inteiro, o universo inteiro de partida já lhe pertencia. Se trata de receber de volta, ele merece tudo. Então, há questões aqui que são gigantes do ponto de vista da própria economia mundial que se coloca em questão das nossas, o direito, isso abarca todas as esferas, a educação, inclusive porque isso nos põe diante de um outro sentido do comunicar, da linguagem. Aqui há algo muito grande, né? E apenas humildemente estou tentando apontar um caminho porque me sinto impotente para pensar tudo isso. Talvez se colocarmos energia nessa direção, tantas mentes criativas poderão trazer contribuições significativas. Isso exige uma releitura de toda a história da filosofia, do próprio sentido de história da filosofia, história do pensamento, do que falamos sobre o título de subjetividade, né? Então há algo aqui que me parece simples ao mesmo tempo, tão simples que perdemos a capacidade de ver. Então remontamos assim, né? A gente vai com a civilização perdendo certas potências. A gente precisa, de algum modo, ter a coragem de lembrar que é como criança lembra, né? Que é bom viver, lembrar que é tão bom encontrar vocês, a todos que estão aqui também, online, lembrar que vale a pena, que seja como for, há algo de eterno nisso. Porque nada do que ocorre poderá jamais deixar de ter ocorrido. Há algo de eterno em tudo que ocorre, aqui e agora. Jamais deixará de ter sido. E isso é parte substantiva de todo o resto do futuro que se ergue. É uma consagração, né? Poder, com seres privilegiados, né? Sentirmos juntos. Isso é já oração, né? Sentir junto é já oração. É já comunicação, né? Aliás, é a comunicação. É a comunicação. Só nos comunicamos como humanos aquilo que é humanamente vivido, porque esse acordo tácito, esse reconhecimento no silêncio é imediato, direto. A gente vê nos olhos.
e confraterniza assim. Por isso, eu comecei cumprimentando vocês. Gratidão, não só por estarem aqui, mas gratidão pela existência de vocês, pela existência de cada um. Gratidão pela existência do outro. Muito obrigado. Então, passamos aqui. Obrigado. Obrigado.